Dentro de cada um de nós, aninhados profundamente em nossa essência biológica, há aproximadamente 3 bilhões 160 bilhões de pares de bases de DNA. Eles não são meros códigos inertes. Eles são os arquitetos do que somos, os guardiões da nossa herança genética e, às vezes, as testemunhas silenciosas dos segredos mais obscuros que carregamos desde tempos imemoriais. Porque, se certos estudos recentes forem verdadeiros, há evidências que sugerem que o mundo conhecido, não muito tempo atrás, mergulhou em uma era de caos e brutalidade sem precedentes. Eram tempos de sangue e fogo, de lutas implacáveis cujas consequências ainda ressoam em nossa existência moderna. E embora poucos saibam ou entendam sua magnitude total, esse conflito pode ser considerado, de certa forma, como o primeiro confronto global da nossa espécie. Sua sombra se espalhava por todos os cantos habitados, transformando a violência em uma norma inescapável e a fuga em um luxo inexistente. É raro encontrar evidências de tamanha devastação gravadas no legado genético de uma espécie, muito menos na nossa. Mas, dizem alguns pesquisadores, é exatamente isso que eles descobriram. Ao analisar os genomas das populações atuais, eles tropeçaram na assinatura inconfundível de um gargalo genético. Um evento no qual a população de uma espécie diminui drasticamente, deixando para trás uma diversidade genética severamente reduzida. Tais episódios não são incomuns por natureza. Muitas espécies sobreviveram a eles, e a própria humanidade não é estranha a esses colapsos. Uma das mais infames ocorreu há aproximadamente 900 mil anos, quando a Mãe Natureza, em sua fúria caprichosa, quase nos erradicou. No entanto, o gargalo ao qual esses pesquisadores se referem é de natureza completamente diferente. Não foi causado por erupções catastróficas, eras glaciais implacáveis ou meteoritos assassinos. Não, desta vez o inimigo não era o mundo exterior. Fomos nós mesmos. Uma equipe de pesquisadores analisou atentamente as sequências cromossômicas de humanos contemporâneos e se deparou com uma descoberta perturbadora. Uma queda catastrófica na diversidade genética que ocorreu há apenas alguns milhares de anos, em algum momento do Neolítico Tardio, nas vastas terras do Velho Mundo. Europa, Ásia, Oriente Médio e além. As evidências apontam para um número inconcebível de pessoas morrendo ou desaparecendo em um período de tempo surpreendentemente curto. As explicações possíveis são muitas: desastres naturais, epidemias, guerras. Mas há algo estranhamente específico sobre esse declínio. O que os cientistas descobriram não foi um simples declínio populacional. Foi um colapso drástico que afetou apenas o cromossomo I, o marcador genético exclusivo dos homens, transmitido de pai para filho. Aqui está o verdadeiro enigma. Se essa catástrofe tivesse sido resultado de um desastre natural, uma erupção vulcânica colossal, um período implacável de era glacial ou uma pandemia devastadora, seu impacto teria sido mais ou menos igual entre os gêneros. Mas o DNA mitocondrial, herdado exclusivamente por mulheres, não mostra sinais de ter sofrido tal redução. Em outras palavras, algo aconteceu naquele período que devastou os homens em uma escala assustadora, enquanto as mulheres sobreviveram em uma taxa muito maior. Pesquisadores chegaram a uma conclusão assustadora. A única explicação plausível é uma violência sem precedentes na história da humanidade. E neste caso, a palavra queda não faz justiça à magnitude da tragédia. Uma palavra mais precisa seria dizimado, embora nem isso seja suficiente. Segundo estimativas científicas, esse evento foi tão implacável e absoluto que, quando a tempestade da morte finalmente passou, a população masculina efetiva da África, Europa, Ásia e Oriente Médio havia sido reduzida em assustadores 95%. Em termos concretos, apenas 1 em cada 20 homens sobreviveu ao massacre. E, consequentemente, as mulheres o superaram em número.
em aproximadamente 17-1. Não há conflito registrado na história da humanidade que chegue perto desse nível de extermínio proporcional. Nem a Primeira Guerra Mundial, nem a Segunda, nem as campanhas mais brutais que foram registradas nos anais da civilização. Para colocar isso em perspectiva, se uma devastação dessa magnitude ocorresse hoje, isso significaria a aniquilação de aproximadamente 3 bilhões e 900 milhões de pessoas, deixando apenas 200 milhões vivos. Um número tão pequeno que, em comparação, faria qualquer guerra moderna parecer pouco mais que um eco distante de uma violência infinitamente mais aterrorizante. Quando alguém afirma que nosso DNA contém as cicatrizes de um conflito terrível, a pergunta lógica é: onde estão os corpos? Porque todo grande massacre deixa sua marca, um testemunho inegável de ossos quebrados e sepulturas apressadas. E a resposta é tão simples quanto perturbadora. Há corpos por toda parte. Você não precisa procurar muito por elas. Na verdade, é difícil não tropeçar neles. Somente na Europa foram identificados mais de 250 sítios do Neolítico Tardio que contêm evidências de mortes violentas. E isso não é um fato isolado. Restos humanos dessa época contam uma história particularmente sombria. Ossos partidos, crânios fraturados, costelas perfuradas, cicatrizes de batalha impressas na carne fossilizada do passado. Comparados com humanos de eras anteriores ou posteriores, os povos neolíticos parecem ter vivido e morrido em condições brutalmente agressivas. Os números são impressionantes. Um estudo com mais de 2.300 primeiros agricultores descobriu que mais de 10% dos homens e mulheres apresentavam sinais de terem sido atacados com armas, provavelmente vítimas de ataques para controle de plantações e gado. Outra análise, com foco em 138 indivíduos encontrados na Espanha, descobriu que 23% apresentavam sinais de violência extrema. O mais preocupante é que esses ataques não foram esporádicos. Homens adultos e adolescentes foram de longe os mais afetados. Eles representavam 97% daqueles com feridas abertas no momento da morte e 81% daqueles com fraturas curadas, sugerindo que sobreviver a um confronto violento significava apenas esperar pelo próximo. Esses números são alarmantes, mas ainda não atingem a assustadora taxa de mortalidade de 95% inferida pelo estudo genético. No entanto, é aqui que a história fica ainda mais sinistra. A violência nem sempre deixa marcas nos ossos. Apenas 15% dos ferimentos fatais causados por armas afiadas deixam vestígios ósseos. Some-se a isso as infecções, as doenças e todo o catálogo de mortes indiretas que acompanham o conflito. E o que surge é um panorama de violência tão implacável quanto invisível. Este não foi o primeiro episódio de assassinato na história da humanidade, mas foi aquele em que a frequência de derramamento de sangue atingiu níveis nunca vistos antes. Cientistas identificaram 2 elementos que se tornaram assustadoramente comuns durante esse período: batalhas e massacres indiscriminados. Não simples confrontos entre rivais, mas atos de brutalidade absoluta, a aniquilação sistemática de comunidades inteiras. Poucos lugares resumem melhor essa realidade do que o Poço da Morte de Thalheim, na Alemanha, um lembrete horrível do que significava viver naqueles tempos implacáveis. Datado de aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo, este túmulo continha os restos mortais de pelo menos 34 pessoas. Eles não morreram de doença ou fome. Eles foram executados. Crânios despedaçados, ossos fraturados, marcas de violência que deixavam claro que não havia compaixão ou misericórdia. Apenas morte, fria e deliberada. E isso, é claro, é apenas um fragmento da história, um eco de algo muito maior, algo que de alguma forma continua a ressoar em nossos próprios genes. O que é realmente assustador sobre Thalheim não é apenas a brutalidade com que seus habitantes foram assassinados, mas o que seus ossos silenciosamente revelam. Nenhum dos esqueletos apresentava ferimentos defensivos. Nenhum deles teve chance de lutar.
Não houve nenhum último ato de resistência, nenhum confronto desesperado. Apenas uma caçada. Eles foram executados enquanto fugiam, abatidos impiedosamente por agressores que não encontraram oposição. Os golpes mortais se dividiam em 3 categorias. Aqueles infligidos com o fio de uma arma semelhante a um machado, aqueles desferidos com seu fio cego e aqueles causados por flechas, embora estes últimos fossem surpreendentemente raros. Apenas 3 das 34 vítimas sucumbiram aos mísseis. Uma análise detalhada dos crânios revelou outro padrão assustador. Os agressores miraram deliberadamente na cabeça. Todos os esqueletos, exceto 4, tinham fraturas fatais no crânio, e alguns até apresentavam vários ferimentos fatais, como se seus assassinos quisessem garantir que não restasse nenhum vestígio de vida neles. A composição do grupo massacrado revela outro aspecto sinistro. Entre os mortos estavam 16 crianças, 9 homens adultos e 7 mulheres idosas. Mas as mulheres jovens, elas simplesmente não estavam lá. Esse padrão não é exclusivo de Talheim. Ela é repetida com precisão perturbadora em locais de massacres neolíticos por toda a Europa. Sua ausência sugere que eles não foram vítimas de extermínio, mas troféus dos vencedores, sequestrados e assimilados à força. Para esses guerreiros, as mulheres jovens não eram presas, mas despojos cobiçados. O que torna esse massacre ainda mais perturbador é que ele não ocorreu em uma aldeia indefesa. Talheim foi fortificada. Seus habitantes sabiam que o perigo espreitava além de suas paliçadas e construíram defesas para se proteger de outros humanos. Mas essas defesas não foram suficientes. Outros assentamentos sofreram o mesmo destino. Schletz, na atual Áustria, é um exemplo ainda mais assustador. Datado de aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo, este local testemunhou um banho de sangue ainda maior. 200 vítimas foram descuidadamente jogadas em uma vala comum após um ataque devastador. Assim como em Talheim, a ausência de mulheres jovens era notável. Porém, neste caso, o horror ganhou uma nova dimensão. Eles não foram apenas massacrados, mas mutilados. As evidências sugerem que os agressores não se limitaram a matar. Eles aproveitaram os cadáveres. Muitos corpos foram encontrados sem braços ou pernas. Os crânios decepados pareciam separados, como se tivessem sido exibidos como troféus macabros ou parte de um ritual desconhecido. O que aconteceu em Schletz não foi simplesmente um assassinato em massa. Foi uma declaração de poder, uma mensagem escrita em carne e osso, onde a violência não terminava com a morte. O que aconteceu em Herxheim não foi um simples massacre, nem mesmo uma série de assassinatos indiscriminados. Era algo muito mais sombrio, mais metódico, mais ritualístico. Não estamos falando aqui de uma cidade devastada por invasores, mas de uma comunidade que aparentemente transformou a violência em uma prática sistemática. Entre 5.300 e 455 a.C., esta vila de 15 acres foi transformada em um cenário de horror inimaginável, com pelo menos 80 túmulos erguidos do lado de fora de seus muros. Não eram tumbas, eles eram depósitos de morte. Até agora, os arqueólogos desenterraram mais de 1.000 corpos nessas fossas, mas algumas estimativas sugerem que o número pode ter chegado a 1.500. Para colocar isso em perspectiva, se transferíssemos esse ato para a escala da população moderna, seria como se uma cidade erguesse uma vala comum com mais de 800.000 cadáveres nos arredores da cidade. Mas o número de mortos não é a única coisa assustadora sobre Herxheim. O que foi feito com eles é que gela o sangue. Cada um desses corpos foi submetido a um processo meticuloso. Ossos quebrados, corpos desmembrados, crânios partidos ao meio. Mas isso não foi violência aleatória. Havia um método por trás da brutalidade. Os restos mortais revelam que a população local praticava o que os pesquisadores chamaram de culto à caveira. O propósito exato permanece um mistério, mas evidências sugerem que as cabeças eram tratadas com reverência macabra. Eles foram esfolados,
cortados e, em muitos casos, comidos. O consumo humano de cérebros não é comum, mas em Herxheim, tudo indica que era uma prática estabelecida. O tecido cerebral, rico em gordura, parece ter sido uma iguaria particularmente cobiçada. No entanto, os crânios não eram os únicos alvos desse frenesi ritual. Foram encontrados sinais de que as línguas foram removidas com precisão cirúrgica. Os ossos longos foram esmagados para extrair a medula mais facilmente. E então, há o detalhe mais perturbador de todos: a ausência de certos tipos de ossos. Ao analisar os restos mortais, os cientistas notaram que muitos elementos ósseos esponjosos estavam faltando, como se tivessem sido removidos intencionalmente. Além disso, alguns ossos específicos, como os metapodiais e as falanges, apresentaram marcas de mordida preferenciais. Não há muitas explicações possíveis para isso. Ou os corpos foram consumidos por necrófagos, ou foram devorados pelos próprios habitantes de Herxheim. O que aconteceu neste local continua desafiando toda a compreensão. Seria uma aldeia de guerreiros praticando um ritual de poder? Um culto que acreditava na transcendência através da carne de suas vítimas? Ou algo ainda mais sinistro, mais primitivo, mais incompreensível? A única coisa certa é que Herxheim foi muito mais do que um assentamento neolítico. Foi uma prova de quão longe a humanidade pode ir quando a violência se torna uma religião. Esses indivíduos não estavam satisfeitos com mera brutalidade. Não. Eles tinham suas próprias preferências quando se tratava de devorar suas vítimas. Havia partes do corpo que pareciam mais apetitosas que outras, e eles não hesitaram em cozinhar a carne para melhorar o banquete. Alguns ossos apresentam sinais claros de terem sido assados no espeto, como se fizessem parte de uma celebração grotesca. Mas não se tratava apenas de alimentação, era algo mais profundo, mais ritualístico. Quando terminavam de trabalhar com os corpos, eles não os jogavam fora. Não, eles deram a eles um propósito. Os ossos foram esculpidos, transformados em taças, em ferramentas, em decorações. Alguns fragmentos foram colocados perto de estacas na entrada do assentamento, como se cada visitante precisasse de um aviso claro. Aqui, a morte não é o fim, mas apenas uma transformação. Evitar esse grupo de açougueiros teria sido o ideal, mas possivelmente impossível. Apesar da falta de transporte na época, eles conseguiram realizar ataques em uma escala surpreendente, capturando vítimas de terras distantes. Algumas de suas presas vieram de culturas completamente diferentes, separadas por mais de 480 quilômetros. Eles eram caçadores-coletores, agricultores, habitantes de montanhas e planícies. Ninguém estava seguro. Esse detalhe é crucial. Eles não eram simples assassinos tribais. Eles estavam organizados. Eles eram táticos. Eles eram um exército em miniatura, com menos de 50 pessoas em seu assentamento, mas capazes de planejar e executar ataques com eficiência assustadora. Eles não precisavam dos números de uma grande civilização. A sede de sangue deles era suficiente para movê-los. Mas há algo ainda mais perturbador: o mistério do seu desaparecimento. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com os nativos de Herxheim. Evidências arqueológicas sugerem que o assentamento foi abandonado pouco tempo depois desses massacres, como se algo ou alguém tivesse posto fim ao seu reinado de terror. Alguns especulam que eles foram vítimas de uma vingança muito esperada. Outros acreditam que eles simplesmente desapareceram na história, levando seus segredos com eles. O que resta é um testemunho macabro do que o ser humano é capaz quando não há limites, quando a violência deixa de ser um meio e se torna um fim em si mesma. Seria difícil argumentar que Herxheim não é o lugar mais assustador que conhecemos, mas a brutalidade deste lugar não foi um caso isolado. Em todos os lugares a violência se manifestou de formas horríveis. Guerreiros que colecionavam cabeças como troféus, grupos que sistematicamente quebravam e arrancavam tíbias, como se privar um inimigo de andar fosse tão importante quanto matá-lo.
Comunidades xenófobas que perseguiam, caçavam e mutilavam os recém-chegados com precisão implacável. E claro, havia aqueles que enterravam suas vítimas vivas, deixando que a própria terra as devorasse. Mas não foi só a brutalidade que variou. O mesmo aconteceu com as armas com as quais o ataque foi realizado. Machados afiados, lanças que perfuravam a carne com facilidade, arcos e flechas silenciosos, mas mortais, facas com lâminas cruéis, massas que quebravam ossos com um único golpe. A criatividade na guerra era inegável. Porém, havia um problema. A defesa não avançava no mesmo ritmo. Não havia nenhum padrão de proteção. Não havia couraças de metal nem escudos bem projetados. Na melhor das hipóteses, os lutadores usavam peles de animais, tecidos rudimentares ou até mesmo materiais vegetais simples. Isso tornava a vida brutalmente curta, especialmente para homens em idade de lutar. Chegar à idade adulta já era um feito. A expectativa de vida despencou, oscilando entre 20 e 33 anos. Se você conseguisse sobreviver até os 15, ainda havia pouca esperança de chegar aos 33. Era uma época em que viver não era apenas uma luta diária, mas um jogo macabro de sorte e resistência. Com todas essas imagens de pesadelo em mente, surge uma pergunta inevitável. O que diabos estava acontecendo? Por que parecia que todos estavam presos em uma luta sem fim contra todos os outros? A resposta, infelizmente, não é simples. No entanto, existem algumas teorias. Ironicamente, uma das hipóteses mais fortes sugere que os humanos foram vítimas de seu próprio sucesso, voando muito perto do Sol. Pouco antes da violência eclodir em toda a sua crueza, a humanidade deu uma guinada decisiva. A Revolução Neolítica, também conhecida como Primeira Revolução Agrícola. Foi durante esse período que muitas sociedades abandonaram a vida nômade de caçadores-coletores e começaram a se estabelecer como agricultores. Essa mudança trouxe consigo uma explosão populacional e a criação de assentamentos permanentes, o que, por sua vez, impulsionou avanços em outras áreas. Em teoria, parecia um grande passo à frente. Na prática, significava algo mais sinistro. Com assentamentos estáveis, os humanos puderam organizar melhor grandes grupos para a batalha. Além disso, eles tinham um arsenal de armas mais diversificado e letal do que nunca. Mas, acima de tudo, eles encontraram novos motivos para matar uns aos outros. Eles agora sabiam que vilas e fazendas representavam não apenas um lar, mas também uma oportunidade. Saques, comida e mulheres, tudo em um só lugar. E a proximidade em si trazia perigo. Onde antes os grupos nômades podiam ser evitados com relativa facilidade, as aldeias agora estavam próximas o suficiente umas das outras para serem vistas como ameaças existenciais. O resultado? A ideia de que qualquer vizinho era uma má notícia e deveria ser eliminado antes que ele fizesse o mesmo. Outra teoria, mais específica, tenta explicar por que o cromossomo Y foi tão drasticamente afetado e sugere que a violência não foi a única causa. À medida que a Revolução Neolítica avançava, as sociedades começaram a se reorganizar, dando lugar a estruturas de parentesco patrilineares mais rígidas. Em um mundo onde a confiança havia se tornado uma mercadoria rara, parecia mais seguro cercar-se apenas de parentes homens, formando clãs fechados nos quais estranhos não eram bem-vindos. O resultado foi um sistema no qual as mulheres podiam se movimentar com mais liberdade, enquanto a mobilidade dos homens era restrita. Para os homens de fora do grupo, ingressar em um clã era praticamente impossível. Isso fez do cromossomo Y um alvo frágil nesses conflitos tribais. Quando um grupo era eliminado, sua linhagem masculina desaparecia completamente. A longo prazo, esse padrão levou a um gargalo genético altamente desigual. No entanto, nem todos concordam com essa visão belicosa. Alguns pesquisadores sugerem uma explicação mais pacífica para a perda de diversidade no cromossomo Y.
embora a abundância de esqueletos mostre que a violência era comum na época. Uma equipe de cientistas acredita que muitos clãs patrilineares podem ter se dividido pacificamente por meio de um processo chamado fissão linear. Nesse modelo, os grupos familiares se desintegravam sem conflito, mas, como eram compostos por homens intimamente relacionados, suas linhagens de cromossomos YZ se tornavam mais vulneráveis ao desaparecimento ao longo do tempo, especialmente se enfrentassem dificuldades ambientais. Isso levou a um declínio gradual na diversidade do cromossomo YT, à medida que algumas linhagens masculinas prosperaram e se multiplicaram, enquanto outras desapareceram lentamente. O fenômeno foi amplificado pela aptidão reprodutiva. Alguns clãs foram incrivelmente bem-sucedidos e cresceram exponencialmente, enquanto outros simplesmente não conseguiram acompanhar e acabaram se extinguindo. É claro que existe a possibilidade de que ambas as teorias estejam corretas, com fatores pacíficos e violentos contribuindo para a redução drástica da população masculina efetiva. Seja qual for a verdade exata, o que é inegável é que algo aconteceu, e seu legado permanece presente até hoje. Em algumas populações, a diversidade genética ainda não atingiu os níveis anteriores ao gargalo. Se esse evento nunca tivesse acontecido, o panorama genético da humanidade seria notavelmente diferente. Ainda assim, a diversidade genética geral se recuperou em grande parte, e pelo menos não nos exterminamos mais tão facilmente como antes. Isso, sem dúvida, é uma melhoria. No entanto, isso nos leva a outra questão. Como essa era de violência extrema terminou? A resposta é que, em termos absolutos, nunca acabou. Com o passar do tempo, o número de mortes em conflitos continuou a aumentar, especialmente com o desenvolvimento de novas tecnologias de guerra. Mas a diferença crucial foi que a humanidade começou a se reproduzir a uma taxa maior do que sua própria destruição, resultando em uma melhoria relativa. Mais tarde, à medida que as sociedades se tornaram mais complexas e o comércio e a diplomacia surgiram, a frequência de conflitos começou a diminuir. No entanto, essa mudança é surpreendentemente recente. Se olharmos para os últimos 6 séculos, veremos que a tendência à guerra não começou a diminuir significativamente até os últimos 100 anos. Desde a Primeira Guerra Mundial, o número de conflitos iniciados a cada ano tem geralmente seguido uma espiral descendente. Embora possa parecer incrível nos dias de hoje, vivemos em um mundo surpreendentemente pacífico em comparação ao passado, e essa diferença se reflete em nossa expectativa de vida, que hoje é mais de 3 vezes maior que a dos povos neolíticos. Claro, não estamos livres de problemas, mas pelo menos posso ser grato por não ter que me preocupar com cultos de caveiras e caçadores de espinhas. Se você estiver interessado em explorar tópicos mais fascinantes como esse, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo incrível.